Glória a Deus. Estava ansioso para chegar aqui logo. Que o dia chegasse rapidinho. Nós tivemos em casa na sexta-feira a reunião dos homens, né? Que foi organizada. Né? Os homens falam um de cada vez, assim todos se entendem. E eu gostaria que o silêncio perturba as mulheres, né, gozado? Ela fica lá de cima querendo descer para ver por que está tão organizado o negócio. Mas estava muito bem organizado. Marquinhos trouxe uma palavra fantástica ali para a gente. E aí eu realcei o termo casa, realcei a importância da gente ter um porto seguro, da gente ter um lugar para a gente voltar para casa. Não interessa o que aconteça no seu trabalho, não interessa o que aconteça na sua escola, na sua universidade. Se você tem uma casa para voltar onde você gosta de estar, onde você sente o aconchego, onde você sente carinho, é um lugar gostoso. A gente precisa de um lugar assim para voltar. E nosso texto áureo, por dizer, para 2014, está nesses posters, Deuteronômio 20, versículos de 1 a 4. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 20, para a gente poder estar meditando sobre uma coisa muito, muito importante para nós. Deuteronômio 20. Agora eu estou sem aquele microfoninho. Felipe, compra outro. Faz falta. A gente manusear a Bíblia com uma das mãos só complica. Deuteronômio capítulo 20 diz assim: quando saíres à peleja contra teus inimigos e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. E será que quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á: ouve, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos. Não se amoleça o vosso coração, não temais, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles. Pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos, para dar-lhes a vitória. Vamos orar? Pai Santo, coloco essa palavra no teu altar, Deus. Que o Senhor possa usar a minha boca para transmitir aquilo que o Senhor quer, que o teu corpo ouça, a edificação que o teu corpo tenha de acordo com o que o Senhor tem planejado. Então abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Nos versículos 5, 6, 7, 8, tem uma frasezinha que fala: volte para casa. Fala 4 vezes, volte para casa. Versículo 5, então os oficiais falaram ao povo: quem é o homem que edificou casa nova e ainda não consagrou? Vai e volte para a sua casa. Versículo 6, qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não logrou o fruto dela? Vai e volte para casa. Versículo 7, qual é o homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Vai e volte para casa. E o versículo 8, qual o homem medroso e de coração tímido? Vai e volte para a sua casa. Então é importante você ter um lugar para você voltar para a sua casa. Quando o homem edifica uma casa nova, mas ele ainda não desfrutou da casa. Só de passagem rápida, preparando isso para a mensagem de agora. Um investimento, talvez. A casa, a construção de uma casa, é o sonho. É o sonho nobre de toda a família, de todo pai de família. Você precisa curtir a sua casa, porque Deus fez você para você ter prosperidade. Obrigado, Indinho. Para você ter prosperidade. Amém? Então volte para casa. Se você plantou uma vinha e ainda não desfrutou dela, vinha, símbolo de alegria, porque traz o vinho. Quando acabou o vinho naquele casamento em Caná da Galileia, Jesus transforma a água em vinho, porque o vinho é importante. Se você plantou uma vinha e ainda não curtiu, vá para casa. Se você casou, mas ainda não fez as pazes, ainda não está no relacionamento completo, o casamento é uma bênção. Volte para casa. E se você está com medo, se você é tímido, não tem nada errado em ter medo de coisas. Não tem nada errado em você ser calado. Desde que você fale alguma coisa de vez em quando, pelo menos, né? Mas não tem nada errado, não é doentio, não é pecado.
volte para casa. É bom você ter um lugar para voltar, amém? Pois bem, mas a nossa casa é nosso lugar nossa zona de conforto. E muita gente não quer sair de casa. Muita gente não quer fazer nada. É tanta coisa que eu tenho ao mesmo tempo na minha cabeça. Nós vivemos, queridos, um hiato. Okay? Nós vivemos um espaço. No inglês é o dash. É aquele tracinho entre a sua data de nascimento e a data de morte. Nós vivemos uma transição 24 dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nós vivemos uma transição. Sempre você está para fazer alguma coisa, mas você ainda não está fazendo essa coisa. Um exemplo besta, mas você pode entender. Você está sentado aqui. No final do curso, você vai estar sentado no seu carro. Mas vai ter um espaço entre você se levantar daqui até o seu carro. Alguma coisa pode acontecer que você não chegue no seu carro. Aí você senta no seu carro e vai para casa. Até você chegar na sua casa, vai ter um espaço onde pode acontecer uma coisa, você não chega na sua casa, ou você vai para outro lugar. A minha mulher é a rainha do hiato, do dash. Porque ela fala assim, estou indo para casa. Depois de 3 horas eu ligo, cadê você? Ah, não, que eu tive que passar aqui, tive que passar ali, e ali outro. Aí eu sei com quem que ela estava, aí eu ligo para a pessoa, cadê? Não, eu deixei ela numa das paradas do hiato. E a gente vai perseguindo, tem que botar um GPS nela para saber onde que ela está. Nós vivemos uma transição. Por essa premissa, por esse prisma, não existe nenhum estado permanente. A gente não está nunca no lugar determinado. Porque eu estar aqui é o espaço entre começar a pregar e terminar de pregar. Não existe. A gente tem que ser dirigido por Deus, mas assim, é minuto a minuto. Pessoas que acreditam que Deus ele é um ser majestoso, que quando você se mete em problema, você chama, ele aparece que nem um gênio de uma lâmpada. Isso é um engano. Nós vivemos uma vida, nós temos que cumprir certas coisas. Ele deixou as cartas dele instruindo a gente como viver. Esse texto de Deuteronômio foi uma das primeiras coisas quando, no ano passado, a gente decidiu fazer esses posters e esses 4 versículos, que parece que é 2014 em cima, 2014 embaixo. Na realidade, de baixo é Deuteronômio 20, versículos de 1 a 4. 2 versículos, versículo 2 e 3. Versículos 2 e 3. Eu queria que você colocasse... Vocês têm como colocar a versão da NIV? Um diz assim, quando saíres à peleja. Só essa parte. E o versículo seguinte fala assim, quando estiveres para entrar na peleja. Isso para mim é um período aí suspenso. Né? Versículo 1. Quando forem à guerra contra o inimigo... Ok. Versículo 2. É uma outra versão. Mas que é o seguinte, quando chegar a hora da batalha, quando você sair da sua casa para você entrar na batalha, e o versículo seguinte fala assim, quando você estiver para entrar na batalha, aí os sacerdotes vão vir e vão falar para você o que eu acabei de ler. Aqueles que tiverem construído uma casa, não tiverem construído a casa, volta para casa. Esse período, depois que você sai do seu lugar de conforto, depois que você sai do seu porto seguro, você fala assim, não, agora eu vou. Aí você sai. Você sai de casa para fazer uma aplicação de emprego. Você sai de casa para resolver o problema de uma conta que você não tem dinheiro para pagar. Desde que você sai de casa até você engajar naquele confronto, aquele período ali é o período que eu quero falar. Porque nós vivemos um período desse constantemente. Quando saíres à peleja, quando você sair para entrar numa briga, queridos, muitas vezes você não sabe quando que você vai entrar numa briga. Simplesmente ela acontece na sua cabeça, desaba em cima de você. A gente não tem controle muitas vezes. Mas muitas vezes a gente tem. Nós sabemos coisas que nós temos que lutar contra. Nós sabemos de problemas que nós precisamos vencer.
Nós sabemos de sentimentos que nós temos que cortar. Nós sabemos de hábitos que nós temos que eliminar. Nós sabemos de relacionamentos que nós temos que acabar. O médico deu uma notícia ruim. Você vai sair daqui e você fala assim, não, eu me recuso. Você sai de um estado onde você está ali agora assustado e você vai entrar de frente numa batalha. Você vai falar assim, eu não vou aceitar isso em nome de Jesus. Primeira coisa que geralmente se faz quando tem uma notícia ruim de um médico, você vai para outro médico. Primeira coisa. Esse período, quando você sai de um médico, você chegar no outro médico, é aí que o diabo ele vai enfiar um monte de lixo na cabeça da gente. Ah, não, mas você tem histórico, porque fulano da sua família, todo mundo tem, todo mundo teve, um monte de gente morreu. Aquele período, a luta você ganha, não é na hora que você chega na batalha. A luta você ganha antes. Porque quem luta a nossa batalha é Deus. Presta atenção, quem luta a nossa batalha é Deus. Por favor, dá uma lida na última frasezinha aí. O que diz? O Senhor, o seu Deus, os acompanhará, lutará por vocês, contra os seus inimigos para te dar a vitória. Então isso quer dizer o seguinte, Deus perde alguma briga? Então tem dúvida sobre quem vai ter vitória? Assim é não. Alguém tem dúvida sobre quem vai ter vitória? Não. Amém. Glória a Deus. Agora, eu soube de um povo que Deus falou, olha, eu vou colocar vocês numa terra fantástica, numa terra prometida, numa terra onde mana leite e mel. Uma terra que vai ser, eu jurei aos seus pais que ia dar para eles. Eu vou colocar vocês ali. Aí começa um tal de murmúrio. Vocês conhecem essa historinha? 3 coisas acontecem. Aquela geração não entra na terra prometida por causa do murmúrio. Mas eu acho que, eu não sei qual que foi pior. É se ficar andando em círculos durante 40 anos num deserto escaldante, ou se realmente não entrar na terra prometida. Mas o que isso me diz é o seguinte, o hiato pode fazer com que eu não alcance minha vitória. Presta atenção nisso, gente. Deus, Ele prepara, Ele deu a vitória. Se a Bíblia fala que é o Senhor que luta a nossa briga, nós temos a vitória. Mas se a gente murmura no meio da história, se a gente começa a reclamar, não se engane. Deus vai falar assim, espera um pouquinho. O cara quer, agora deu um tantrum nele aqui, deu uma birra aqui, o cara tá, eu quero. E tem muitos que botam o dedo na mão de Deus. O Senhor prometeu, o Senhor tem que dar. Se eu fosse Deus. A gente não tem braço longo o suficiente para lutar boxe com Deus, queridos. Mas a gente quer, porque a gente quer. Veja alguns hiatos. Marcos, capítulo 5, versículos 22 a 43. Se você tiver a Bíblia, abra. Se não tiver, só escuta. Marcos 5, é uma história conhecida. Versículos 22 a 43. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, vendo Jesus. E rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está morrendo. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Onde que ela estava? Na casa dele. Ele quer que Jesus vá na casa dele, porque ele tem um porto seguro. Agora, ele está no hiato, ele se jogou no hiato porque ele deixou a casa dele. Ele não tem mais aquelas pessoas que falam assim, não, querido, vamos continuar orando, vamos acontecer. Não, ele deixou aquilo para trás e se lançou numa busca de cura, numa busca de ajuda. Né? Versículo 24. E foi com ele e seguiu a grande multidão que o apertava. Né? Jesus. E certa mulher, aí conta a história toda. Aí a mulher vem, disseram-lhe os discípulos, versículo 31, vês que a multidão te aperta e diz quem me tocou. Aí vai. Versículo 34, e ele disse-lhe, filha, a tua fé te salvou. Vem aquela mulher do fluxo de sangue. E Jesus para.
Ele para, ele não continua caminhando junto com Jairo. Se coloca na pele de Jairo, se coloca no lugar dele. Versículo 35, estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, quem disseram, a tua filha está morta. Para quem fadas mais o mestre? Jesus, sendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. Jesus falando o não temas que a gente viu em Deuteronômio. Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhe, por que esse alvoroço, por que esse choro? A menina não está morta, mas ela dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava sentada, deitada. Tomando a mão dela, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto, aqueles que estavam ali. Se Jairo se coloca na pele de Jairo, e ao mesmo tempo se coloca na pele de Jesus. Se Jairo começa a reclamar, mas Senhor, eu vim primeiro. First come, first serve basis. Se Jairo começa a reclamar, se Jairo começa a murmurar, eu não sei como é que seria o final da história. Ele ficou calado. Ele entendeu a soberania daquele que estava na frente dele. Ele entendeu a autoridade sobre vida e morte que existia na palavra de Jesus, na boca de Jesus. E ele fica quieto. E o final da história é favorável a Lázaro, a Jairo, porque ele espera. Ele não atropela. Às vezes a gente quer falar muita coisa, a gente enfia o pé pela boca e fala besteira. Lázaro fez direitinho. Jairo fez direitinho. Só para ver se estava... Jairo fez direitinho. Ele prestou bem atenção no que Jesus estava fazendo. E ele foi abençoado. Então eu acho isso aqui fantástico. E a Bíblia mostra isso para a gente ver que nem sempre... E a história de Lázaro, estou com Lázaro na cabeça, é a história de Lázaro. Marta e Maria, Jesus, o teu amigo está doente. O teu amigo está morrendo. E segundo um dos pastores que pregou aqui, que eu não sei quem, com tantos que a gente teve, né, Jesus não estava nem aí. Ele falou assim, ok, eu vou. Mas não planejava ir. E demora para ir. E Lázaro morre. E aí? E esse, entre aspas, hiato na cabeça das irmãs de Lázaro, como é que fica? Elas verbalizam para Jesus. Se eu estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas ele vai ressuscitar. E eu sei que vai ressuscitar na última ressurreição. A gente tem que tomar cuidado, queridos, porque nós vivemos situações diariamente onde nós podemos perder a nossa bênção. A vitória, Jesus já ganhou para a gente. Mas se nós não nos comportarmos, se a gente não identificar o tamanho do nosso Deus, a gente não vai ter a nossa vitória. Eu estava chegando aqui, agora há pouco, estava chegando uma Suburban preta ali. Aí eu falei para o Everson, falei, a minha Suburban chegando ali. Eu vou ter uma Suburban, vou ganhar minha Suburban. Amém? Eu vou ganhar. Mas imagina assim que chega a Sueli e fala assim, pastor, eu comprei tua Suburban, ela está parada na porta. Isso depois de se você já ter a sua Suburban, entendeu? Está aí na porta. Eu falo, não acredito. Às vezes minha mulher fala assim, vou te contar uma coisa, você não vai acreditar. Eu falo, tu não me conta. Se eu não vou acreditar, você vai perder tempo, e eu também. Né? Mas a Sueli fala, comprei tua Suburban, está aí na porta. E eu falo, não acredito. Não, eu coloquei aí. Aí eu estou duvidando dela. Eu boto aquela lá fora, assim, ó, do lado do outro, não vejo nenhuma Suburban, eu volto para cá, falo, mentiu para mim. A Sueli vai embora, eu volto no meu carro, pego meu Mitsubishi batido e vou embora para casa. Sueli parou o Suburban nesse lado daqui. Mas eu não acreditei que ela teria feito aquilo, que ela teria me dado o Suburban. O carro é meu, mas eu não tomo posse. A vitória é minha, mas eu não tomo posse. O que Deus faz? Deus faz. A vitória é minha. Deus já está no futuro. Uma batalha que você tem para batalhar, a vitória já é sua. Mas você pode nunca tomar posse dela. Você entende o que eu estou falando? Não é que você perde a vitória. Não, você não perde a vitória, porque a vitória é de Deus.
Ele ganha a vitória em seu favor. Mas você nunca pode tomar posse. Talvez você nunca tome posse da sua vitória, né? Nossas ações, nossas reações, a gente depende do que a gente vê para avaliar as coisas. Fiz uma pesquisa, vou te dar uma aula de astronomia. Eu estava curioso aí. Sabe qual é a velocidade da luz? Quem sabe? Você não vai falar. 186 mil milhas por segundo. É grande. É muito grande. A circunferência da Terra é 25 mil milhas. Circunferência, para dar a volta. Enquanto você pisca um olho, a luz dá uma volta e meia em volta do planeta. O negócio é muito rápido. Então, funciona assim. A distância do Sol para a Terra é 92.960.000 milhas. Isso é bem longe. Ok. Vamos dizer assim que Deus desligou o Sol. Deus falou assim, vou fazer uma experiência aqui. Clique, desligou o Sol. Aí eu falo, não, Senhor, eu quero que o Senhor ligue o Sol, quero que o Senhor ligue o Sol, está frio aqui, está escuro, minha lanterna está sem bateria, quero que o Senhor... Liga o Sol, Jesus. Aí Deus fala, ok, Fernando. Deus não me chama de pastor Fernando. Ok, Fernando, vou ligar o Sol. Aí, clique. Ok, meu amigo, liguei o Sol. Aí eu falo, ok, fico olhando para cima, aquele breu total. 30 segundos já se passaram. O senhor tem certeza que o senhor ligou o Sol, meu Deus? Já liguei, calma aí, meu amigo. Passam 2 minutos. Deus, eu não estou vendo luz nenhuma, o senhor está brincando comigo. Eu liguei o Sol, fica calado. Passam 5 minutos. Aí eu começo a ficar zangado com Deus. Começo a murmurar, começo a reclamar muito. Deus criou leis e Ele não quebra as leis. Quando a Bíblia diz que o Sol voltou, Deus não quebrou a lei da gravidade, não quebrou a lei, ele simplesmente fez o lance voltar. A luz era a mesma, a luz continua a mesma. Não sei se eu vou fazer você entender isso. A luz do Sol demora 8 minutos, 17 segundos e meio para vir do Sol até aqui. 8 minutos e 17 segundos. Você conhece o Sol como fonte de calor, como fonte de luz, como o maior astro que a gente tem aqui. Aí eu quero que você compare com o seu hiato. Deus botou aquele Sol lá. Okay? Fiz uma pesquisa. Nós estamos, a galáxia mais perto que a gente tem da gente aqui. Queridos, meu computador pifou em casa. E eu não vim para a igreja para imprimir um negócio, escrevi tudo à mão aqui, que nem o outro amigo que pregou outro dia aqui, que nem ele conseguia ler o que ele escreveu, né? Mas a galáxia mais perto que tem da gente é 25 mil anos-luz de distância da gente. Tem uma galáxia chamada Andrômeda. Essa galáxia são 2,5 milhões de anos-luz voando para chegar nesse lugar. Se você fizer eu vi muitas informações sobre o nosso sistema solar. Nosso Deus é muito grande. O nosso Deus é muito grande. Quando Ele fala assim, olha, escuta, não fica grudado na sua zona de conforto. É bom você ter a sua zona de conforto. É bom você ter igreja, mas sair para evangelizar homeless, fantástico. É bom você ter sua casa para você voltar. Você ficou triste com o pastor foi grosseiro com você. É bom você voltar para a sua casa, para o seu cônjuge, e falar assim, o pastor foi grosseiro comigo. Aí vocês oram pelo pastor. Mas você não pode ficar sempre na sua zona de conforto. Você vai estar sempre dando um passo na direção de alguma coisa. Você vai estar sempre a caminho de fazer alguma coisa. Você vai estar sempre a caminho, sabe, de tentar um patamar mais alto. Você vai estar sempre tentando alguma coisa melhor para a sua vida. Você vai estar sempre tentando uma cura. Você vai estar sempre tentando o melhor para o seu cônjuge.
no momento a gente está sendo abençoado novamente com tratamento de saúde. Vocês sabem que toda vez que a gente vai para o Brasil, parece engraçado isso, mas não é, viu? A gente só vai fazer tratamento de saúde. Todas as vezes que a gente foi, acho que é para fazer tratamento de saúde. Só que custa caro, mesmo no Brasil. E a gente ganhou de novo. Aí eu comecei a conversar com a pastora e com o pastor. E eu falei assim, escuta, eu não sei o que me espera. Para mim é um hiato. Entre eu sair daqui e eu descobrir o que eu vou precisar fazer, para mim é um hiato. Eu falei, mas eu vou. Me engasgou esse eu vou, mas eu vou. Quando Deus coloca desafios, coisas grandes para a gente fazer, estabeleça prazos, querido. Esse é o primeiro conselho, estabeleça um prazo. Fala assim, Senhor, mas não é prazo para Deus, é prazo para você fazer as coisas. Eu vou me propor. Eu, por exemplo, a gente já teve gente que ganhava $6 por hora, $5 por hora. Vieram conversar com a pastora, ela falou assim, não, você precisa ganhar pelo menos 12. Ah, mas eu não tenho o que precisa para ganhar $12 por hora. Aí ela fala, bom, então você decide, você que define o quanto vale a sua hora. Ah, a senhora tem realmente certeza? Ela falou, tenho. Ok, então eu vou fazer isso. E durante aquela conversa, teve um telefonema, oferecendo um trabalho para aquele rapaz por $12 por hora. Uma coisa assim, sobrenatural. Foi ali dentro daquela salinha, e foi o Rafael Ferreira. Deus faz coisas assim. Eu já fiz algumas pregações sobre o nosso tamanho do nosso Deus. Você conhece o meu rei? Você conhece o meu Deus? Você sabe as coisas que ele pode fazer? Você sabe a autoridade que ele tem, a soberania? Esse nosso sistema solar, se a Terra ela pende um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, a gente morre congelado, a gente morre torrado. Queridos, 27 milhões de graus Fahrenheit no core do Sol. Você sabe o que é um troço desse? Quando eu olho isso, eu falo, meu Deus, mas quão maravilhoso tu és, que o Senhor permite que a gente, meros humanos, sabe? A gente pise no sangue do teu filho. Porque cada vez que a gente peca voluntariamente, a gente está pisando no sangue de Cristo. A gente está dando uma martelada maior. Cada vez que a gente tem uma desavença com o nosso cônjuge e a gente não conserta, nós estamos pisando no sangue de Cristo. Não se põe o sol sobre a sua ira, você está no hiato. A coisa fica ruim, querido, se você morre no hiato sem fazer a coisa certa. Oh, meu Deus, misericórdia. E agora? Quando saíres à peleja, quando você sai do seu lar, do seu quartel-general, a igreja é um quartel-general, mas a igreja é um hospital. É lugar para você vir, é lugar para você ser cuidado, ser tratado, para você ser treinado. É um abrigo seguro. Mas antes de você engajar na luta, saiba de uma coisa. O Senhor, vosso Deus, é o que vai convosco a pelejar por vós, contra os vossos inimigos, para vos dar a vitória. Às vezes a gente foi longe, se perdeu, fez coisas erradas com o que não era nosso. A história do filho pródigo. Ele pega tudo que o pai dele tinha, me dá a minha herança antes de você morrer. Quer dizer, isso estava falando para o velho morrer, né? Aí o cara dá o dinheiro, aí ele vai e gasta tudo. Só que ele foi de limusine, né? De camelo, mas foi bem aparado. Quando esse filho pródigo, ele fala assim, levantar-me-ei, e irei ter com meu pai. Quando ele verbaliza isso, eu vou me levantar, eu vou voltar. E ele se levanta, no versículo seguinte, a Bíblia diz que ele se levantou e foi. Vocês imaginam essa volta? Ele voltou descalço, com fome, só, frio. Porque ele foi muito longe, a Bíblia diz que ele foi para uma terra distante. Aí eu imagino, o diabo, queridos, a maior verdade que o diabo falar vai ser mentira. Ele é o pai da mentira. Tanta coisa deve ter passado na cabeça daquele cara. Você está louco, voltar para lá, vai voltar para aquele cativeiro.
devem ter tido ofertas para ele, conforme ele passava, porque quando ele foi, ele tinha dinheiro, ele passou por um monte de lugares. Quando ele está voltando, ele está a zero. Mas deve ter tido gente que ofereceu mundos e fundos, porque o diabo sabia que ele estava voltando para restauração, para reconciliação. Deve ter tido muitas ofertas para ele. Esse ato, esse espaço aí, eu acho que foi muito doído na cabeça dele. Deus ainda está escuro. Calma. Eu já acendi o sol. Eu já acendi o sol. 8 minutos para que a luz do sol chegue lá de onde está o sol até aqui onde a gente está. E muitas vezes a gente não tem paciência de esperar Deus responder uma oração. Deus tem o horário dele. Estava falando com a Betânia e com o Júlio. Deve ser muito difícil para Deus falar não para os filhos dele. Imagina que você, vamos dizer, Marquinhos e Juliana, são casados, bem casados, graças a Deus. Mas que eles fossem solteiros ainda. Aí, o Marquinhos, pastor, estou apaixonado pela Juliana. Uma mulher de Deus, uma serva do Senhor, mas põe a Juliana lá em cima. E a Juliana apaixonada pelo Marquinhos. Aí os dois começam a orar. Mas Deus sabe de alguma coisa que no futuro não vai dar certo. Os dois jejuam, oram, santos, puros. E Deus fala não. Você sabe que Deus, ele não é operado, ele não é manipulado por nada. A mão de Deus não é movida por dor, por pobreza, a língua do P aqui, a mão de Deus, ela é ativada pela fé. Mas Deus sabe de alguma coisa que ele não vai ser bom para eles. A Bíblia diz que o coração quebrantado, Deus não rejeita. Mas como, Deus, o Senhor está fazendo isso? E eu fiz tudo de acordo com o livrinho, eu fiz tudo de acordo com o que o Senhor pediu. Ela é uma mulher de Deus, ele é um homem de Deus. Como? Aí Deus não vai aparecer e falar alguma coisa do seu futuro. Mas ele fala não. Como que você reage? Como que você reage? É complicado, gente. É complicado. Nós temos que dobrar nossa índole de querer o que eu quero, quando eu quero, como eu quero, na hora que eu quero. Porque Deus não é manipulável. Ele quer dar o melhor para nós. E é interessante porque ele vai dar o melhor a despeito do que a gente acha que é o melhor para a gente. Existem coisas que a gente pede para Deus, que a gente ora, que a gente jejua, e nunca acontecem. E aí? Deus não está ouvindo? É lógico que ele está ouvindo. Então por que não? Porque não é o bom para você. E ele vai te dar. Aí, inclusive, eu falei com a Betânia, falei, imagina a Julinha, põe a mãe no pedestal e adora, e homenageia, e traz presente, e faz desenho, e vive dizendo eu te amo, e fala um monte de coisa, e dá uma faca. Ela não vai dar a faca, não adianta. Mas ela quer brincar com a irmãzinha. Não vai dar a faca. Não vai dar. E isso vai ser a maior demonstração de amor que ela vai ter pela filha, pelas filhas. Então, quando Deus, ele deixa a gente de molho nesse ato, queridos, cuidado, não tente manipular Deus. Tem gente que fica com raiva, fala assim, agora eu vou pecar mesmo, quero ver o que acontece. Nós tivemos uma família, deixa eu pensar enquanto eu tomo água. Uma família, e a gente fez uma pesquisa em anônima, né, para ver quem era dizimista e quem não era dizimista. Isso há muitos anos atrás. Aí uma família, todos eles, não somos dizimistas. Aí eu falei, uau, mas se identificaram. Ousados? Ok. Aí vieram me procurar.
Aí eu falei, ok. A gente não é dizimista, viu, pastor? Eu falei, ok. E eles estavam doidos para eu perguntar por quê, né? E eu não perguntei. Eu gosto de fazer isso. É a história do sádico e do masoquista, né? O masoquista fala, me bate, me bate, me bate. O sádico fala, não bato, não bato, não bato. Deus manda a gente ser fiel no dízimo e na oferta. E eu quero ver o que Deus vai fazer comigo se eu não for fiel. Eu falei, vocês são loucos. Isso é tentar a Deus. Eu falei, vocês são malucos. Quer ver se Deus vai tirar o teu braço, vai tirar a tua perna, vai te mandar para o inferno inteiro? Não tente a Deus. Meu pai morreu em 98, ele nasceu em 1915 e morreu em 98. Meu pai, ele teve uma vida, a vida dele foi muito pacata, mineiro, de Cataguases. Muito pacata a vida dele, muito calma a vida dele. E eu não sei dos sonhos que meu pai teve, ele nunca compartilhou comigo. Eu não sei as coisas que ele queria fazer. Não sei. O pai da Silvia, o sonho dele era comprar um mobile home. Se aposentar, comprar um mobile home e viajar. Mas ele esperou muito. Ele acabou morrendo antes de realizar o sonho. Nós temos sonhos que, se a gente não correr para realizar, o tempo passa. Entre você chegar aqui e chegar na sua casa, existem milhões de demônios que querem tirar você do caminho do Senhor, querem tirar a tua vida. Cada segundo da sua vida, da minha vida, nós temos que estar prontos para a briga, sabendo que quem vai lutar a nossa batalha é Deus. Amém? A minha pressa é o meu problema. Se eu quero que Deus me dê o que eu quero agora, eu que me vire com esse problema, porque Deus, ele vai fazer na hora dele. É muito melhor a gente falar assim, Deus, o Senhor que criou isso tudo em cima, o Senhor que criou esse ar que eu respiro, o Senhor que criou o coraçãozinho de Emanuel, meu Deus do céu, o Senhor está no controle da minha vida. Eu quero porque eu quero, porque eu quero. O Senhor sabe que eu quero. Mas, Senhor, eu estou na tua mão. O Senhor vai fazer, o Senhor faz no seu tempo. Meu pânico vai ser minha perda. Porque a coisa não está acontecendo. Daniel, quando ele fez aquele jejum de 21 dias, no dia que ele começou a orar, aquele anjo fala para ele, Deus mandou a tua resposta. E se ele começa a murmurar, ele perde. Existem tantos exemplos na Bíblia de pessoas que começaram a pedir coisas e simplesmente eles desistiram. Falando sobre meu pai, você vai ser lembrada quando terminar esse teu período aqui na Terra, ou porque você tenha deixado um legado bom, ou por você ter deixado cicatrizes fundas. Uma coisa ou outra vai fazer com que as pessoas se lembrem de você. Eu quero deixar um legado. Eu sei que eu já fui causa de um monte de cicatrizes. Mas eu quero deixar um legado bom. Sabe, eu quero que alguém olhe assim e fale assim, poxa vida, esse cara é um cara de coragem. Ele foi um pioneiro em um monte de coisas que ele fez. Coragem. Ano passado foi o ano do favor. Tivemos o favor de Deus, sim. Esse ano da vitória. Vamos ter vitória, sim. Eu não sei como é que eu vou do ponto A ao ponto B. Mas Deus falou que eu vou. Vou apertar o cinto e esperar. E eu vou. E eu vou crendo que Deus está no controle da minha vida. Ah, sim, mas eu estava esperando ter ido ontem. Escuta, ontem, hoje, amanhã, para Deus não existe tempo. O tempo é para nós. É para a contagem de dias nosso. Lendo, né? Deus criou a luz primeiro, queridos. Deus disse, haja luz e houve luz. Aí depois de alguns dias, Deus cria o sol. A presença dele no céu não vai ter sol, porque a luz da glória de Deus ilumina tudo. Nossa, esse meu Deus é maravilhoso. Eu fico pensando isso, eu me quebrando sozinho. Falo, meu Deus do céu, me perdoa.
Me perdoa e me ajuda a ter uma atitude melhor cada dia que passa. Porque a gente briga muito, queridos, por besteira. Às vezes briga entre casais por besteira. Briga com os filhos por besteira. Briga entre irmãos por besteira. Invista a tua vida em algo que valha você investir. Porque esse seu hiato, ele passa. O que vai ser importante vai ser aquela data que tem do lado direito. O que você deixou para trás? Legado ou cicatrizes? Amém? Glória a Deus. Quero que você feche seus olhos por 2 minutos. Senhor nosso Deus, nós estamos à tua presença. Nós te louvamos porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Te louvamos, Senhor, porque a despeito das nossas falhas, de tudo que a gente faz, Senhor, que não devíamos fazer, Tu continuas fiel, Tu continuas, Senhor, no trono, Tu continuas cuidando de cada um de nós, Pai. Que nós possamos Te buscar, Pai, diariamente. Que nós possamos alcançar essa paz que passa todo entendimento. Que nós possamos, Senhor, aceitar as coisas que o Senhor faz acontecer em nossas vidas, porque o Senhor sabe o que é melhor. Abençoa os nossos corações, Pai. Que nós possamos buscar ter coração que o Senhor se agrada. Que nós possamos ser adoradores, que nós possamos ser homens segundo o Teu coração, mulheres segundo o Teu coração. Te louvo, por exemplo, Senhor, que nós vemos na Tua palavra, de como o Senhor honra o quebrantamento, como o Senhor honra submissão à Tua autoridade, como o Senhor honra, Senhor, obediência. Que nós possamos tentar imitar, Pai. Obediência, Senhor, louca, como a de Noé. Fazer uma arca onde não tinha mar por perto. Como a de Jairo, submissão à sua autoridade. Ele não quis te apressar. Mas nós sabemos como estava o coração dele. Também o Senhor sabia. Pai Santo, coloca cada um aqui no Teu altar, Pai. Quebranta-nos. Traz-nos de volta, Senhor, a um estado onde a gente reconhece que o Senhor é suficiente. Só a Tua graça nos basta. E que o Senhor possa olhar para nós, Pai, e se agradar de nós. Tua palavra diz: deleita-te no Senhor, Ele concederá o que deseja o teu coração. Que nós possamos fazer isso, Pai, e provar do Senhor. E se aquilo que a gente quer, que a gente quer no coração, não for aquilo que é o melhor para nós, Pai, nós estamos abertos para a Tua correção, para que o Senhor faça o que é melhor para nós. Todo mundo de olho fechado, eu queria fazer um convite para você. Você me ouviu, estendeu cortesia, ouviu atentamente. Eu quero estender a você agora a oportunidade de você fazer parte dessa família de Deus. Para você poder chegar perante Deus e falar assim: Senhor, eu quero aquela paz que passa entendimento. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A gente não sabe o que vai acontecer conosco aqui. Mas uma coisa é verdade, nós estamos aqui temporariamente. Isso aqui é o dash. Isso aqui é o hiato. Isso aqui é o espaço que nós estamos nesse planeta. O Senhor tem algo muito melhor para nós. Se tem alguém no nosso meio que quer convidar Jesus para entrar no seu coração, eu quero que você levante sua mão. Eu quero fazer uma oração por você. Ninguém vai constrangê-lo, hoje, constrangê-la. Ninguém vai pedir que você se torne membro dessa igreja ou de qualquer outra igreja. É entre você e Deus. Mas é necessário um convite. E Jesus, Ele não arromba a porta de coração. Então, se alguém no nosso meio gostaria de aceitar Jesus, convidá-lo para entrar no seu coração, faça um sinal com a sua mão. Deixa eu orar por você. Um momento de coragem da sua parte, mas que vai fazer uma diferença entre
céu e inferno, vida e morte, paz ou falta de paz. Temos alguém no nosso meio, querido? Se tivermos, levanta a mão, em nome de Jesus. Talvez tenhamos alguém que tenha se afastado dos caminhos do Senhor, já teve essa decisão, já passou por essa experiência, mas depois se afastou dos caminhos do Senhor. Quero convidar você, se é o seu caso, então levanta a sua mão, deixa a gente orar por você. Isso vai ser, Deus abençoe. Isso é um momento de vitória também, tanto quanto de uma conversão pela primeira vez. Tem mais alguém que gostaria de falar isso para Jesus? Me aceita de volta na tua casa? Existe? Vamos ficar de pé, queridos. Aleluia. Vem aqui na frente, deixa eu orar por você. Vem. Vem. Hoje é ceia. Hoje é ceia. Aleluia. Vamos lá. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos à tua presença, Senhor. Coloca a tua filha no teu altar, Pai. Que ela possa fortalecer suas pernas espirituais, que ela possa ficar firme na tua casa, Senhor. Que ela possa te conhecer cada vez mais, Senhor, de andar contigo. Abençoa, Senhor. Deleta tudo aquilo que não pertence na sua cabeça, na sua vida, no seu HD, Pai. Deleta, que comece tudo do zero. Senhor, banha tudo no teu sangue. Permeia, Senhor, a Simone com o teu Espírito Santo. Senhor, restaurando, consertando, tornando todas as coisas novas. No nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Fala assim, Deus é bom.